a su familia ayudar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Mão de Deus. Estou aqui com o Pedro Brites e eu sou a Matilde Pinhol e hoje vamos falar um pouco dos nossos gostos futebolísticos. Vai ser uma rúbrica que vamos aqui estrear, onde futuramente vamos também trazer outros convidados para falarem dos seus gostos futebolísticos. E nós tínhamos gravado um primeiro episódio disto, que era só a falar sobre, neste caso, os meus gostos. Mas as coisas correram mal porque, pronto, ainda somos novatos nisto, portanto, ainda estamos a aprender um bocado a funcionar com tudo. Mas, portanto, estamos agora a regravar e decidimos incluir, como eu tinha dito inicialmente, não só falar sobre os meus gostos no futebol, as minhas primeiras memórias no futebol, mas também incluir as do Pedro e vamos então ter aqui uma conversa exatamente sobre isso. Portanto, para começar, Pedro, queria-te perguntar qual é que é a primeira memória de futebol que tu tens? Ok, então, antes de mais, olá a todos. Em relação à primeira memória de futebol que eu tenho, é assim, eu tenho duas que considero que sejam as primeiras. Uma delas eu não tenho a certeza, e nós já falámos disto em off, não tenho a certeza da sua veracidade, porque pode ser aquelas memórias que nós acabamos por desenvolver mais tarde, é fruto da nossa imaginação. Mas a primeira que eu tenho, vívida, é de ver o Fayer a cair em campo. No noticiário, em casa da minha avó paterna. O que eu acredito é isto, tendo em conta que Fayer foi, se não me engano, em 2004, e eu não posso ter visto isto não posso lembrar praticamente, é praticamente impossível com um ano lembrar-me disso. O que eu acho que aconteceu foi que eu, aos 3, 4 anos, se calhar vi essa imagem e que na altura me marcou bastante, até porque eu percebi o que é que tinha acontecido, tinha sido uma questão de coração e tudo mais. E portanto essa seria a minha primeira memória de futebol. A memória, assim, digamos, ao vivo, e que eu tenho de facto a certeza que essa de facto é verdade, é o gol do Ronaldo no Dragão, um golaço que ganhou o Puskás nesse ano, não tenho a certeza. Também não tenho a certeza, por acaso. Mas um golaço quase de meio campo do Ronaldo contra o Porto, as pessoas saberão, no Estádio do Dragão, e portanto essa será a minha. Qual é que é a tua primeira recordação de futebol? Bem, a minha primeira recordação de futebol não vai tão atrás como a tua, mas mesmo assim é uma memória, diria, um bocadinho antiga. Portanto, vamos ter de recuar ao Mundial de 2010 e nessa altura eu não gostava de futebol, nem de perto nem de longe. Era completamente, não era, ou seja, não quero dizer que era contra, obviamente não era contra, mas se me dissessem queres ir brincar ou queres ir ver um jogo de futebol, eu não dizia que íamos ver um jogo de futebol. Então o que é que se passou? No Mundial 2010, na minha escola, as professoras levavam-nos para nós vermos os jogos e o primeiro jogo de Portugal foi contra a Costa do Marfim. E na minha cabeça, por um lado, é bom, obviamente, perder uma aula para fazer outra coisa qualquer, mas para mim não era bom perder uma aula para ir ver futebol. Então fui um bocado contrariada, mas foi engraçado que logo no final do jogo, acho que me deixei um bocado envolver pelo ambiente que estava no auditório lá da escola e acabei por, a partir daí, estar muito focada naquilo que estava a ser a campanha de Portugal e, portanto, tenho uma memória muito viva de onde estava, com quem é que estava a ver os jogos e pronto, e é assim a minha primeira memória de seleção, se calhar, e memória de clubes. Tenho assim uma vaga ideia de estar num aniversário de um familiar a ver um Sporting Porto, na altura do Leonardo Jardim, mas memória que eu tenho mesmo muito, muito viva na minha cabeça é eu estar no carro com os meus pais, e atenção, os meus pais não são de todo fãs de futebol, mas quando o Benfica foi à final da Liga Europa com o Sevilha, por ser um clube português numa final europeia, portanto é sempre algo marcante, eu lembro-me de nós termos ido jantar e o meu pai estar no caminho até casa a pôr na rádio o relato. Lembro-me perfeitamente disso. E pronto, é daquelas finais que não só os benfiquistas não esquecem, mas com qualquer outro português que tivesse um mínimo de idade na altura, é sempre alguma coisa marcante. Portanto, sim.
Especialmente aos benfiquistas, lá está. Especialmente aos benfiquistas, é uma coisa que ainda hoje custa. Sim, É da- sim. A figura Toda do a gente Beto, tem esse tipo, toda a gente tem esse Sim, tipo de sim. jogos que custa um bocadinho ultrapassar. ultrapassar É como nós mais à frente vamos falar sobre os nossos sobre traumas. os nossos traumas e não só, e de como muitas vezes as derrotas nos conseguem afetar muito mais do que propriamente as vitórias. E então, Pedro, em contraste com aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, com o facto de na minha família o gosto pelo futebol não ser uma coisa incutida desde cedo, em minha casa não se falava de futebol, só se começou a falar há muito pouco tempo por minha casa, quando eu me comecei a interessar. Então o que eu queria saber relativamente a ti era como é que o futebol entrou pela primeira vez também na tua vida? Aliás, por mão de quem é que o futebol entrou na tua vida? Pronto, aquilo que tu disseste e tendo em conta a tua experiência, de facto nós temos experiências diferentes. Eu tenho um pai que gosta muito de futebol, gosta muito, ainda hoje gosta bastante de futebol. Mas o teu pai gosta muito do... O teu pai é do Porto? Sim, não, o meu pai é de Lisboa e é do Porto, exatamente. Pronto. Então, e o teu pai gosta, ou seja, quando diz gosta de futebol, gosta de acompanhar o Porto ou gosta, por exemplo, o teu pai, podes encontrar o teu pai sentado na sala a ver, por exemplo, um Bournemouth contra o Aston Villa? Não. O meu pai gosta de futebol, mas gosta mais do Porto. O meu pai é mais adepto do Ok. Porto do que agora vamos sentar aqui e ver um jogo de Premier League. Não, o meu pai gosta de ver Champions, gosta de ver quando calha, gosta de ver jogos do Mundial, finais, etc. Mas é mais ver todos os jogos do Porto, é mais por aí. E eu não sei isto por experiência, por me lembrar, mas pelo que me contaram, mas quando foi 2004 e quando, acho que é o jogo contra a Inglaterra, de Portugal, Sim. o meu pai estar a ver isso em casa de uns amigos, e hoje na altura já era nascido, e pá, de me atirar ao ar, quando o Porto foi campeão da Champions igual, portanto há uma foto de eu num carrinho de bebê, com, pá, muito pequeno ainda, não devia ter mais que 2 anos se calhar, com o Coscal do Porto à volta, portanto foi sempre uma coisa que me passou muito, foi sempre a companhia, para ir ver jogos do Porto, por isso foi muito por ele. Sempre vou ver um jogo do Porto. Até agora só há um jogo que eu vou ver do Porto que não é com ele, que foi o ano passado. De resto, pá, é sempre a minha companhia para ir ver jogos e este tipo de coisa. E é muito por ele, é totalmente por ele que o futebol aparece na minha vida, sim. Sim, lá está. Eu tenho, relativamente a esta história que estás a contar com o teu pai, eu tenho uma parecida com o meu avô, mas não começou tão cedo quanto tu. Foi apenas quando eu comecei, assim aos 14, a demonstrar interesse por futebol, com o meu avô também. O meu avô é do Belenenses, o meu avô sempre também gostou muito de futebol, e o meu avô tem N memórias antigas. O meu avô lembra-se, sei lá, do Sporting ganhar a Taça das Taças e conta-me, fala-me do Yazal, etc. E portanto, quando eu comecei a demonstrar esse interesse pelo futebol e pelo Sporting, o meu avô também começou a querer que eu fosse ao estádio e portanto foi com ele que eu fui a primeira vez a Alvalade. Foi ele que comprou o meu primeiro cascol do Sporting de sempre, que é um cascol que eu até Ainda hoje guardas? ainda guardo, obviamente que guardo, é o meu cascol preferido. E pronto, ainda hoje a primeira coisa que o meu avô comenta quando me vê é sempre então e o Sporting? Porque para o meu avô, pronto, mesmo quando o Belenenses estava na primeira divisão, na primeira liga, para o meu avô o importante era que eu ficasse contente por causa do Sporting. Portanto, ele também gosta sempre de comentar ou dizer, eu vi o jogo do Sporting. Pois pronto, é sempre uma excelente interação. Às vezes estamos à mesa, a família toda, e sou só eu e o meu avô A falar de futebol e toda a gente um bocado a ouvir-nos e a não falar para não interromper. Mas pronto, e relativamente assim a ídolos, queria-te perguntar, por um lado, por ídolos do Porto, quem é que tens como maiores referências do Porto, e também a nível de futebol mundial, mais geral, quem é que são as tuas referências? É assim, eu para ir buscar ídolos do Porto é fácil, porque eu tenho aquele período em que já tenho noção de futebol, isto é, tenho noção de ver os jogos, e embora não percebesse um modelo tático ou assim, já percebia os jogadores, os melhores, os piores, quem é que marcava mais, quem é que marcava menos, e essa fase, até para aí 2012, se não me engano, que é quando o Porto
tricampeão com o Vítor Pereira, 2012, 2013 ou 2011, 2012, uma dos dois. Ou então seria depois já nesta fase mais, desde que o Sérgio Conceição é treinador do Porto, porque esse meio tempo que houve entre o último campeonato do Porto com o Vítor Pereira e o primeiro do Sérgio Conceição, pá, foi um tempo. É um tempo que eu acho que vou sempre recordar com imensa amargura em relação ao futebol, porque o Porto não ganhava nada, houve imensas questões depois relacionadas com... Nós já falámos disso também no último episódio, a questão do Bruno Carvalho também entra no futebol, a questão dos vouchers. A questão do Bruno Carvalho, sim, ou seja, e mais uma vez repito a conversa que nós tínhamos tido, que foi uma altura onde, tanto para Sporting como para Porto, foram alturas complicadas, e portanto surgir uma figura como o Bruno Carvalho, que não tinha medo de dizer o que pensava e não tinha medo de fazer frente a quem quer que fosse, era muito fácil tu te identificares com uma figura como ele. Sim. E é uma personagem que claramente marca o futebol português, por um lado positivamente, sim. por algumas coisas que ele fez no Sporting, especialmente no primeiro mandato, mas também muito negativamente, porque acho que também foi um dos responsáveis por, na altura, o ambiente do futebol português ser completamente... quase não se podia respirar no futebol português. Foi muito mau. Sim. E acho que até hoje, desculpa interromper, acho que até hoje moldou muita gente e a forma de muita gente pensar. Eu reconheço aí, na forma de muita gente falar de futebol e na arbitragem, etc., eu reconheço muitos traços de Bruno Carvalho. Não sei se também achas isto. Sim. Eu acho que porque lá está, é a altura em que o Bruno Carvalho, pronto, traz aquele estilo incendiário para o futebol, numa altura em que há uma espécie de renascer de ambições do Sporting e, portanto, ficar em terceiro ou em segundo, se ficassem, não trazia problema. Isso passou a trazer um problema. Depois há a troca de clubes por parte de Jorge Jesus, que também incendeia. Há a questão dos mails, que o Porto também andava semanalmente, ou acho que era semanalmente, a mostrar. Os programas de televisão eram todos a falar disso, eram todos a falar de arbitragens e tudo mais, portanto não estava. Portanto, e voltando àquilo que era a questão dos meus ídolos, eu daí não consigo tirar ninguém, porque era uma altura que me custa relembrar em termos de futebol. Por isso vou antes, Falcão, um ídolo máximo, o Rames também, o Hulk, para mim fizeram parte de uma geração de Porto que para mim foram ídolos muito grandes. Depois também há o Elton e assim mais recentes, o Otávio, gostava imenso dele, e o Alex Telles. Por aí, também perguntaste a nível mundial? Sim. A nível mundial, e tentando fugir àqueles óbvios, eu em puto adorava o Ronaldo, agora adoro o Messi, portanto, tentando fugir a esses mais óbvios, vou dizer o Robben, marcou muito a minha infância, pelo que ele era na Holanda, marcou muito a minha infância. O Peter Cech também, guarda-redes, porque eu quando era mais puto gostava de ir à baliza e via nele aquela figura com o capacete, que era diferente, que defendia muito bem, que jogava no Chelsea, que era uma equipa que eu na altura acompanhava muito. Eram azuis também, como o Porto. Eram os azuis como o Porto, ganhavam ao Benfica como o Porto, portanto, sim. Depois há outros, estes eram figuras principais, o Neuer também, lá está, por ser guarda-redes daquela Alemanha. O Ballack aparecia porque eu quando jogava console, eu jogava muitas vezes com a Alemanha e apanhava-o na minha equipa e era um jogador até pelo nome em si, seu nome muito característico, que eu gostava dele. E depois assim outros, gostava do Drogba muito, e assim internacional é mais por aí. O Kite que jogou no Liverpool, porque ganhou ao Benfica. Na altura eu fixei isso e jogava na Holanda, portanto era a minha cena. Era um dos teus ídolos. Eu acho que para mim, ídolos a nível de Sporting, sem dúvida para mim, Freddy Monteiro é o nome que mais me marca no Sporting. Eu acho que foi assim o primeiro jogador que eu me lembro de gostar mesmo muito, e tive muita pena, a primeira vez que saiu, portanto, e fiquei felicíssima quando ele voltou. E há um jogo que me marca muito, que é um jogo dos jogos com o Braga, em que ele empata o jogo da taça, que é o famoso, na época,
13-14, em que o Sporting ganha a taça de Portugal. E depois temos também um jogo que eu fui ver na época 15-16, em que o Sporting estava a perder com o Braga 2-0. E é aqueles jogos em que tu ficas um bocado... a possibilidade do Sporting virar isto não... Pode acontecer, mas não é muito provável. E o que é que aconteceu? Penalti, Adriano Silva marca, 2-1. E eis que aparece Freddy Monteiro, mais uma vez, para fazer o gol do empate. E depois o Sporting até acabou mesmo por ganhar o jogo, com um gol do Slimani aos 90. E o Freddy Monteiro marca muito por estes golos e também pela qualidade e a técnica que ele apresentava sempre. Chamavam-lhe o avião de Cito. E é daquelas alcunhas que ficam, e toda a gente se lembra destes festejos do Monteiro. E o outro que também marca também por golos, e não só pelos golos, mas tanto o Freddy Monteiro como este segundo jogador que eu vou dizer, que é o Nani, eles demonstraram muito carinho ao Sporting depois de saírem do Sporting. E isso para mim é uma coisa que conta muito a nível de quando falamos de ídolos. Obviamente, sim, quando estamos a falar de qualidade dos jogadores, isso não interessa para nada. Mas quando falamos mesmo de ídolos do clube, esses pormenores interessam. E, portanto, para mim, Nani e Freddy Monteiro são duas grandes referências. Obviamente, cá o Matia, o Bruno Fernandes, mas para mim mesmo, quem me marca são estes dois. Há um gol também, eu também às vezes sou muito marcada por este tipo de golos, que é aquele gol do Nani, que ele faz num jogo contra o Gil Vicente, em Alvalade, que marca simplesmente um gol no meio da rua. E eu, no dia a seguir, passei o dia a mostrar o gol a toda a gente. Exato, o gol. Eu queria que toda a gente visse aquilo, porque era absolutamente fenomenal. E na altura tu ficavas ainda mais impressionado como és mais novo, ficas muito mais impressionado com esse tipo de golos. Uhum. E, portanto, são esses dois. A nível mundial, eu acho que o meu primeiro ídolo foi, sem dúvida, o Neymar. Porque isto surgiu no Mundial de 2014, porque o Mundial de 2014, e não só o Mundial de 2014, mas a época seguinte que veio para o Neymar foi uma época absolutamente brutal. Eu tenho aqui alguns dados. Por exemplo, o Neymar foi o melhor marcador da Champions naquele ano. Isto é engraçado porque tem mais assistências, mais assistências no Mundial de Clubes, mais vermelhos na Copa América 2015, melhor marcador da Copa del Rey de 14-15 com 7 golos. Portanto, foi uma época absolutamente mágica para o Neymar, e que na altura, para mim, na minha cabeça, era completamente possível ele fazer isso contra o todos Ronaldo os anos. Também, mas ele contra Ronaldo, contra Messi, ganhar a Bola de Ouro. Aliás, eu sabia que a hipótese era remota, mas eu no meu íntimo eu pensava, pode acontecer. Era aquele misto de se calhar vão dar aqui ao jogador inesperado. E de repente era o Neymar que tinha ganho a Bola de Ouro em 2015. Mas pronto, não foi isso que aconteceu. Quem também não ganhou a Bola de Ouro e de quem eu também gosto bastante, e é um dos meus ídolos no futebol, é o Fernando Torres, que também foi apontado para uma Bola de Ouro, não a ganhou. Numa altura, Messi, há muitos jogadores injustiçados por esta era, Ronaldo e Messi, o Iniesta também é outro. Sim, o Ribéry também. O Ribéry também, exatamente. Muito bem lembrado, por acaso. Também eu adorava Ribéry e Robben no Bayern. Sim. Uma coisa assim, adorava. Não, essa equipa do Bayern marca, lá eu também gostava muito. Marca-me por esse jogador. Depois também alguns que depois integraram a Alemanha de 2014, que só fez estragos, incluindo a Portugal logo no primeiro jogo. Mas pronto, para mim o Fernando Torres surge... Lá está, eu não acompanhei o Fernando Torres se calhar no auge do Liverpool, o que é uma coisa que eu tenho muita pena. Mas eu conheci o jogador, na altura ele estava no Chelsea, exatamente, acho que já estava no Chelsea, e portanto estava ali... Já não era o mesmo jogador que fazia a dupla com o Steven Gerrard. Era um jogador que, apesar de tudo, marcou golos importantes no Chelsea, mas nem de perto nem de longe tinha a mesma pujança de outros tempos. Mas lá está, com a internet tu consegues pesquisar e consegues rever jogos antigos, e portanto eu fiz esse trabalho de casa e comecei a reconhecer no Fernando Torres aquilo que era uma grande figura do nosso futebol, e uma figura que eu muitas vezes gostava que fosse melhor lembrada.
E, portanto, é um jogador que me marca muito, não só também por isto que eu acabei de dizer, por também fazer parte de uma Espanha, da Espanha do Mundial de 2010, que é uma Espanha Uma equipa soberba. que me marca muito pelo estilo de jogo, pelos próprios jogadores que tinha. Se nós formos ver aqui, por exemplo, o 11 de Espanha-Portugal, nós tínhamos à baliza Iker Casillas, Gerard Piqué, Carlos Puyol, Sérgio Ramos e Cabo da Vila. Eu acho que nesta altura o Sérgio Ramos até fazia de lateral e a dupla de centrais era o Piqué e o Puyol. Xabi Alonso, Sérgio Busquets, Andrés Iniesta, Xavi, David Villa e Fernando Torres. Pois. Não há muito a dizer, não é? Sim. Esta seleção é escandalosa. Provavelmente, a meu ver, Eu não tenho mesmo palavras. a melhor e o selecionador, o Vicente Del Bosque, Sim. para mim, a melhor seleção de todos os tempos. Ok, isso é going A nível, bold. a nível Going coletivo bold. e a nível individual. Porque muitas vezes o coletivo consegue, de certa forma, sobrepor-se ao individual. E neste caso, eu acho que era a melhor combinação possível, era uma equipa que coletivamente estava muito bem organizada e era uma equipa que individualmente tinha toda a qualidade. Ok. Não, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu não digo que concordo. Mas se calhar vou dizer que, se calhar, das seleções que eu já vi, Ok, isso então. das sim. seleções que eu já vi, esta é sem dúvida a melhor que eu já vi. Ok. Pronto, eu estava a dizer que não ia dizer que concordava por desconhecimento meu, porque o Brasil de Pelé, em certas alturas, foi considerado a melhor seleção de sempre. Sim. Por isso precisava de ver mais para saber, mas sem dúvida sim, sem dúvida das melhores seleções de sempre. Se calhar Ganham sim, nos que nós já vimos, Sim. sem dúvida Mais perfeita, porque faz Sim. Euro 2008, Mundial talvez 2010. a França mais recentemente. Eu acho que é mais falível esta França. Talvez, sim. Mas eu acho que sendo mais falível, ou seja, um nível altíssimo, atenção, Sim. mas é mais falível. Enquanto que essa Espanha faz 08, faz o Mundial 2010, E na fase 12. faz de 2012 e a França, agora, esta França podia ter feito, não digo mais, digo que fazia mais se tivesse ganho a final por ganhar 2 mundiais. Acho que é melhor ganhar 2 euros e um mundial. Mas, sendo que tinham chegado à final de outro Euro connosco. Sim, Portanto, exato, eles, exato. entre 2016 e 2022, foram a 2 finais E do Mundial. perderam essas duas contra nós e depois Não, contra sim, vão a 2 finais que perdem, uma E europeu uma e que um mundial. E uma ganham do Mundial de 2018 contra a Sim, Croácia. Exatamente. Por isso, pronto, percebo perfeitamente. Acho que lá está, é going bold. Going bold. Mas, Sim. mas não é Sim. descabido. Sim, pronto. E para mim, voltando ao Fernando Torres, e para mim o Fernando Torres, tal como o Nani e o Freddy Monteiro, também me surge como uma figura muito leal ao Atlético de Madrid. Ele foi formado no Atlético de Madrid, ele foi uma das caras, porque o Atlético de Madrid, no início dos anos 2000, era uma equipa que estava a subir de divisão, da segunda para a primeira. Não é aquele Atlético de Madrid que se calhar nós nos lembramos da década passada, que é as finais de Champions, finais de Liga Europa, e portanto ele fez parte um bocado desta reconstrução do Atlético de Madrid. E depois voltou como um ídolo do clube e voltou a sair também como ídolo do clube. E para mim estas coisas, quando nós falamos de ídolos, para mim estas coisas têm de contar. Sim, percebo. E acho que é uma característica muito grande dos grandes ídolos de vários clubes, de clubes, quando fazem um bom começo, passam lá uma boa fase e depois eventualmente lá voltam. E é algo que eu, enquanto adepto do Porto, agora tenho o Pep, mas não... Pronto, é uma coisa que eu gostava de ter mais exemplos. O Benfica, por exemplo, agora tem o Rui Costa, que de facto o fez e agora também é presidente. Mas pronto, sim. Sim. Outra coisa que eu também te queria perguntar era, para ti, que vitória do Porto, e depois a nível de futebol mais internacional, que vitórias é que te marcaram? Ok. Pronto, antes de mais, e estabelecendo essa diferença, para mim as derrotas marcam muito mais que as vitórias, em geral. São poucas as vitórias que me marcam tanto como ou seja, a sua derrota. Por isso, em termos de vitórias do Porto,
É assim, há uma que me lembro. Eu agora não pensando assim tanto quanto isso, mas a vitória contra a Roma em casa, oitavos da Champions League, há uns anos atrás, marcou-me porque foi o meu primeiro jogo de Champions no Dragão. E marcou-me imenso ver uma vitória, ainda por cima como foi, prolongamento. Alex Telles a marcar de penalti, foi um grande jogo. Depois outras vitórias que marcam muito, do gol do Herrera. No Benfica Porto. Sim, porque eu na altura já estava a pensar assim, bem, ao menos o Porto também já foi penta, por isso o Benfica agora é penta, mas o Porto também ao menos já o foi. Que é um pensamento altamente loser da minha parte, mas pá, era a verdade. E a verdade é que depois acontece o gol e foi uma vitória que, bem, simbolizou tudo para mim. A nível internacional? Sim, eu sei que nós temos aqui pelo menos 2 jogos em comum. Sim, a nível internacional, e falando agora da seleção nacional em primeiro, o Portugal-Polónia marcou muito, pela forma como foi. Começamos a perder e depois há um gol, uns minutos, ainda são uns quantos minutos depois, são para aí uns 20 minutos depois, se não me engano, do Renato Sanches, e um jogo decidido em penaltis, o Quaresma a decidir, que era um jogador que eu também tinha um carinho grande. E depois, sem ser seleção nacional, toda esta última campanha da Argentina marcou-me bastante, especialmente o Argentina-Holanda, que foi um jogo muito quentinho, e o Argentina-França marcam-me muito. Sim. Que são também que marcam, se não estou em erro. Sim, marca-me esse jogo com a Polónia que tu referiste, porque eu vivi muito esse Euro 2016 e, portanto, para mim, lembro-me perfeitamente, é mais uma daquelas memórias que eu me lembro perfeitamente com quem é que estava, o que é que eu estava a fazer, e foi naquela altura em que havia ecrãs gigantes espalhados por Lisboa inteira e pronto, nós na altura íamos com amigos ver os jogos e, portanto, viver aquele ambiente, sabendo depois que, agora olhando para trás, sabendo depois que Portugal viria a ser campeão da Europa na altura, marca bastante. E como eu tinha dito no nosso episódio perdido, que foi um jogo onde eu também comecei a sentir que já percebia um bocadinho de futebol. Não era só, já não era uma mera adepta do Sporting, era alguém que já começava a ganhar muita noção do que é que se passava também fora desse núcleo duro. E, portanto, já sabia muito, muito básico, mas, sei lá, sabia quem era o Lewandowski, por exemplo. Sabia que era um jogador que nós tínhamos de ter medo dele na altura e que tínhamos os nossos defesas tinham de jogar para não levarmos um gol do Lewandowski. E pronto, eu lembro-me de estar a fazer esse tipo de comentários, um bocado a armar-me em treinadora de bancada. E pronto, e a nível pessoal marca muito também por isso, e a nível desportivo marca-me por tudo aquilo que tu disseste, a forma como nós conseguimos ganhar, o facto de ter sido o Renato Sanches também, que era um jogador que na altura estava muito em voga. Era um jogador que estava vinha de uma excelente época no Benfica. E, portanto, era um jovem. De certa forma, parece que tens mais empatia e simpatia quando é alguém quase da tua idade num palco europeu, a fazer uma coisa que tu, se calhar, não eu, porque nunca me imaginei jogar futebol, mas se calhar tu, numa idade mais jovem, se calhar já te imaginaste, e se eu marcasse algum dia um gol da vitória pelo meu país ou pelo Porto? Não, sim, percebo perfeitamente. Eu gostava muito do Renato Sanches, ainda gosto, mas tenho muita pena do percurso que a carreira dele tomou, por questões até muitas delas que nem tiveram... Que nada a ver com o próprio Renato. Exatamente, sim. Porque é um jogador que eu sempre gostei muito e que sempre admirei. Foi muito um dos meus jogadores fetiches durante muito tempo e que eu gostava sempre de ver na seleção. Mas pronto, a carreira dele acabou por não tomar o percurso que se previa. Que se previa, aquela saída se calhar um bocadinho precoce para o Bayern Munique. Sim, a saída para o Bayern, na forma como ele encarou isso. Depois as lesões. Sim, pronto. E depois quando ele ganhou no Fogo, a ser campeão da Liga Francesa com o Lille, e depois volta tudo a correr mal, e agora na Roma. Um bocado. Sim. Mas também marca muito a campanha da Argentina, em especial a final do Mundial, que nós já discutimos no último episódio, que se calhar para nós foi provavelmente uma das melhores finais de mundiais a que pudemos assistir. A que pudemos assistir foi a melhor final mundial a que eu assisti. Para mim também, mas estava a falar
assim em geral, para o público em geral. Não ok, só, ok. não só exclusivamente para nós. E é sempre bom ver, foi finalmente, não estou a dizer que foi a coroação do Messi, porque acho que o Messi continuava a ser o Messi sem este Mundial, mas acho que foi o... Também não acho que tenha sido o ponto final na discussão Messi-Ronaldo, de todo. Não acho que seja por aí, mas foi prazeroso. Foi mesmo satisfatório eu ver aquela... Eu tenho muito presente aquela imagem do Messi a ir com a... Pronto, com a taça, tipo, com o troféu e a levantá-lo e depois de repente a seleção toda atrás com o fogo a aparecer. É uma imagem que eu lembro de estar a ver aquelas imagens e estar a sorrir. Sim. Porque é o Messi, porque é um dos jogadores que mais me marca. E era como tu estavas a dizer, quando se fala em jogadores favoritos não se fala do Messi, é completamente injusto para os outros jogadores todos. O Messi está Messi no céu e os outros jogadores todos na terra. É um bocado esta a máxima. Para mim, a nível de Sporting, para mim, a nível de Sporting, uma vitória que me marca muito foram aquelas 2 vitórias que eu falei há pouco, da Taça de Portugal, com o Braga. Eu até acho que disse o ano mal em que nós ganhámos a taça, mas eu agora não me estou mesmo a lembrar se foi em 2014 ou se ganhámos em 2015. Mas esses 2 jogos marcaram muito pela forma como nós ganhámos, pelo nível que esses jogos tiveram e pela emoção e o entusiasmo vividos no estádio. Eu, com muita pena minha, não estive no Jamor, mas mais uma vez digo que estive em Alvalade naquele jogo em 2015, 2016 e foi sem dúvida um dos melhores ambientes que eu pude experienciar no estádio. E outra vitória que também me soou bastante bem do Sporting foi a vitória do Arsenal, quando o Sporting foi jogar a Londres, ao Emirates, e conseguimos ganhar nos penaltis, o último penalti que é o Nuno Santos que marca, a forma como os jogadores vão celebrar com os adeptos que foram a Londres. Eu tive, mais uma vez, foi um jogo que eu tive muita pena de não poder ter ido, mas que marca por tudo, durante aquela semana terem feito um bocado de troça do género, pronto, a dizer um bocado, pronto, e agora o Sporting vai eliminar o Arsenal, não é? Que parece, na cabeça de muita gente, que era uma ideia absurda. E foi mais uma vez outra vitória mesmo muito, muito satisfatória. Por um lado, o Sporting, obviamente, não estava a jogar propriamente, por exemplo, contra o Odegaard, nem nada disso. Sim, porque havia vários jogadores de fora, mas mesmo assim... Havia vários jogadores fulcrais do Arsenal que estiveram de fora, mas ainda assim foi um jogo muito difícil, muito complicado, e o Sporting teve... Há um golaço lá pelo meio. O golaço do Pote, completamente inesquecível, e é uma vitória que me marca tanto, ao ponto de eu, no dia seguinte, antes de ir eu estava atrasada, atenção, mas eu tive tempo de sair no metro da cidade universitária, sair das Cancelas, ir à papelaria que existe no metro da cidade universitária, ir comprar o jornal desportivo para levar para casa antes da minha aula e pôr na parede do meu quarto. Portanto, na parede do meu quarto existe... Ainda lá está. Sei que está lá o Pote, exatamente, é o Pote, em grande destaque, e é... Aliás, mentira, estou a confundir com outra imagem. A imagem que eu tenho é os jogadores todos a abraçarem-se e, portanto, há ali muitas caras que não se vê, mas eu acho que, não sei porquê, eu lembro-me de estar lá o Franco Israel, que se calhar de todos era o que menos, sim. Era a figura que menos, mas lembro-me porque ele se calhar é das caras que se percebe melhor. Ok. Há bocado eu depois não... Uma curiosidade, mas eu quando vejo o Holanda-Argentina, porque estamos a falar um bocado desse jogo, Que é Miras Bobo. que é Miras Bobo, quando ele faz assim, Sim. às orelhas. O próprio Messi Sim. disse que depois se arrependeu. Se arrependeu porque depois pensou ter que ainda feito. podia perder e de Exato, facto esteve muito perto disso. Esteve muito perto. Mas há uma pequena curiosidade, quando eu vejo o jogo, nervosíssimo, especialmente do prolongamento e depois do empate, pensei, bem, vai acabar aqui, ainda por cima desta forma, mas não. E eu não vejo os primeiros 3 penaltis de cada equipa porque a luz da minha casa foi abaixo. A sério? Sim, devia ter micro-ondas, chaleira, televisão, luz, coisa a carregar, não sei. Que isso foi mesmo o timing completamente ao lado. A luz vai abaixo, depois eu tento ir ver
num site em que costumava ver às vezes no telemóvel e também não estou a conseguir. E pronto, e depois entretanto chega a luz e a Argentina já dá em vantagem. Tirou aqueles nervos iniciais, mas pronto, é só uma pequena curiosidade. Eu queria fazer uma pergunta que era, tu há bocado perguntaste-me que vitórias é que me marcaram mais e eu queria perguntar que derrotas é que marcaram mais. Ok, é uma excelente pergunta. Eu, a nível de derrotas que me marcaram mais, eu até vou a uma que eu não falei no último episódio e depois até fiquei a pensar e tinha ficado com pena de não ter dito. Portanto, se calhar, ainda bem que aquilo aconteceu para nós podermos regravar. Mas uma derrota que me marcou muito e que não é do Sporting, é uma vitória... Aliás, duas derrotas... Eu não vou falar de nenhuma derrota do Sporting. Vou falar de duas derrotas. Uma de Portugal, que foi a que eu tinha mencionado, e outra derrota que também me marcou muito, que foi a derrota do Liverpool. Uma das derrotas do Liverpool. A de Portugal, que foi a minha primeira desilusão, se calhar podemos chamar-lhe assim, foi quando Portugal perdeu contra a Espanha no Mundial 2010 com aquele golo completamente em fora de jogo do David Villa. Sim. E, exato, com 9 anos aquilo marcou-me mesmo muito, mas lá está, eu depois... É aquela coisa, tu cresces e começas a olhar para o futebol de outra maneira, começas a valorizar outro tipo de coisas e, portanto, eu comecei a valorizar esta seleção espanhola, mas para não ser... Pronto, para não mentir à Matilde, que tinha 9 anos, eu não posso ignorar que esta foi a minha primeira desilusão e uma das derrotas que mais me marcou. A nível de Liverpool, que é uma equipa que eu também gosto muito de acompanhar, o Liverpool foi a derrota da Champions contra a Real Madrid, em que o Courtois faz aquela exibição completamente a mais recente, portanto, monstruosa, a mais recente, aquela exibição completamente monstruosa. Eu só vi o Liverpool a atacar e eu, como é que é possível nenhuma destas bolas entrar? Foi mesmo, era desesperante quase. Sim, eu lembro perfeitamente desse jogo e eu queria que o Liverpool ganhasse, não por ser fã do Liverpool, mas por ser fã do Barcelona e não querer que o Real ganhe qualquer tipo de Champions, o que para mim sempre foi algo difícil. Também já ganharam suficientes. Sim, e lembro perfeitamente da exibição do Courtois que fez. Foi daquelas, pronto, está numa final, está a ter um desempenho de final e é difícil depois contrariar isso. Sim, não, é quase impossível. Eu fiquei um bocado triste porque gosto muito do Liverpool e o Klopp é um dos treinadores que eu mais admiro, não só pela forma de abordar o jogo, que é uma forma com a qual eu também me identifico, mas também um bocado pelo seu lado, pela sua humanidade. Eu acho que é um treinador que tu consegues gostar dele muito facilmente. E depois, só para não falar do elenco do Liverpool, na altura com o Sadio Mane, com o Salah, que na atualidade é um dos meus... O Firmino. O Firmino foi um dos meus jogadores preferidos do Liverpool. O Salah, na altura, também era uma referência... Era e é uma referência para mim a vários níveis. E, portanto, marcou-me não só pelo Liverpool em si, mas por ser... Porque parece que eram as ideias em que eu acreditava... Não é que tivessem sido descredibilizadas, mas não tinham vencido. Sim, tinham perdido. Não se tinham superiorizado. O mal tinha vencido. O mal venceu contra o bem. Era quase isso que eu na altura tinha sentido. E, portanto, se calhar para encerrar este capítulo mais de clubes, eu queria te perguntar, porque tu mostra. Então vou só aqui pausar o microfone temporariamente. Espera, eu ajudo. Daí. Pronto. O Pedro trouxe aqui um cascolo do Estoril. A maior equipa de Lisboa e arredores. Pronto, para quem não está a ouvir-nos... Para quem só está a ouvir-nos. Para quem só nos está a ouvir, o Pedro está aqui a mostrar um cascolo do Estoril. E eu quero então perceber como é que surgiu esta tua afinidade pelo Estoril e se também surgiu ao mesmo tempo que a afinidade... Na afinidade, não é bem afinidade ao Porto, é amor ao Porto. Se surgiu as coisas ao mesmo tempo ou se quando eras mais velha que isso apareceu? Bem, na verdade não. Na verdade surge muito mais velho. Surge quando eles caem para a segunda divisão. E pronto, eu já tinha um bocadinho de história com o Estoril no sentido em que, embora haja algum debate entre mim e o meu pai sobre qual o primeiro jogo que eu vi ao vivo, nós não sabemos se foi um Belenenses-Porto, ou seja, há muito tempo quando eu era pequenininho, ou um Estoril-Porto, em que o Estoril ganha 2-1. Não foi assim foi há bastantes épocas atrás, mas pronto. Foi um 2-1, foi o primeiro jogo que eu vi ao vivo do Porto, se calhar.
E por isso, pronto, ainda vi mais um ou dois jogos do Estoril contra o Porto. E pronto, eu achava sempre curioso porque era uma equipa que era próxima de mim, mas lá está, numa altura em que aquilo foi o meu Vietnã futebolístico, aqueles anos do Porto, Lopetegui, Peseiro, no Espírito Santo, como isso foi o meu Vietnã, eu não ligava tanto ao futebol, ligava mais ao Porto. E não me apercebi que havia um Estoril que eu vivo relativamente próximo, que eu podia ver jogos da primeira divisão e que era uma coisa sempre que ia ser muito giro. Por isso eu não desperto o gosto para o Estoril tão próximo, mas mais próximo de uma altura em que eu ganhei muita maturidade, em geral. E isso depois se viu no futebol, em que eu começo a olhar o futebol de forma diferente, começo a gostar de ver futebol, a saber ver futebol e não ver só o Porto e mais meia dúzia de jogos. Aparece o Estoril, eles estão na segunda divisão, depois acabam por subir e eu ganho uma afinidade muito grande porque há uma equipa que é próxima de mim que não custa nada ir ver e embora em termos de bilhetes, até pelo menos este ano não era de todo barato, mas agora que as promoções, aquela promoção do Continente até dá algum jeito. Cada bilhete fica a 2,5€, sendo que fica a 5€, 2,5€ em cartão Continente. Mas pronto, é uma equipa próxima de mim, é um clube que dá assim um aspecto muito familiar e por isso é muito engraçado. Agora uma coisa curiosa também que aconteceu o ano passado, e que eu já falei disso contigo, embora não tenha mostrado a fotografia, que é a questão de ter aparecido no Instagram do Estrela Praia, assim em grande plano. Vocês dificilmente encontrarão, mas foi o ano passado num jogo contra o Gil Vicente e há uma altura em que vai ser tirada uma foto a uma senhora que ganha um cascol na bancada e quando é tirada a foto, se olharem um bocadinho para baixo da senhora está um rapaz a posar para a foto, que sou eu. Mas pronto, tu fizeste mais alguma pergunta, não foi? Ou não? Em relação a isto? Não, era só isto. Aliás, eu queria te fazer outra pergunta, queria voltar aqui um bocadinho atrás porque estava aqui a olhar para os meus papéis e esqueci-me de te perguntar a ti qual tinha sido algumas das tuas primeiras decepções com futebol. Ok, isso é fácil. O Benfica-Porto 3-0 para a Taça da Liga 2009, que lembro-me claramente o que aconteceu, como é que estava, o que é que eu fiz. O Portugal no Mundial eu senti-me injustiçado em 2010, porque lá está, tínhamos perdido um gol fora de jogo e eu como puto pensei, nós não perdemos, não senhor, fomos roubados. Mas pronto, ignorando esse, o Portugal-Espanha 2012, muito, eu estava a ver o jogo num restaurante de um hotel em Sevilha, na altura estava lá com os meus pais e com o meu irmão e saí de lá a chorar baba e ranho, mesmo. Depois do jogo estava rodeado de espanhóis, todos a gritar, felizes, contentes, e eu ali a chorar. Outras derrotas que me tenham marcado assim muito, não sei, acho que essas assim são as maiores. Acho que estas são as maiores, depois existem outros, não necessariamente derrotas, mas eu lembro-me perfeitamente do Porto, Vitória de Setúbal na época do Espírito Santo. Na 26ª, 27ª, 28ª jornada em que o Porto podia ter passado para primeiro e empatamos em casa e isso para mim é como uma derrota. Portanto, tenho assim alguns jogos, mas este Portugal e aquele do Porto são assim as que me marcam mais. Ok. Eu também, relativamente, tu falaste no Estoril e eu também, pronto, de certa forma também tenho alguma afinidade com o Belenenses. Eu em pequena também pratiquei lá desporto, não a nível profissional, mas foi a primeira vez que eu pratiquei desporto, foi lá no Belenenses. O meu avô é do Belenenses, tenho um tio também que me é muito próximo, que também é do Belenenses, e portanto tenho assim várias pessoas na minha família que têm um grande carinho pelo Belenenses, e é um clube que eu também, se calhar, até há pouco tempo, não quero dizer que não valorizava, mas se calhar não fazia tanta questão de ir ver os jogos. E depois aconteceu o que aconteceu com a questão da Bessade e a questão do Belenenses, que eu aí sentia que o Belenenses estava a ser, era claramente o injustiçado, e portanto e depois toda a jornada
do Belenenses, do crescimento do Belenenses Desde o último escalão desde até, o último escalão até onde está agora? até o Belenenses tem sensivelmente 3 subidas ou 4 seguidas. Sim. É, Sim, é um trabalho brutal. é um trabalho absolutamente fenomenal e é impossível não criarmos uma espécie de ligação ao clube com isso a acontecer. E, portanto, eu muitas vezes conseguia viver as vitórias do Belenenses e as subidas do Belenenses quase como se tivesse, por exemplo, quase com a mesma emoção como quando o Sporting foi campeão em 2000 e 2021. E pronto, espero continuar, faço questão de ir sempre aos jogos do Belenenses. Ainda ontem estive no estádio do Belenenses para ver o jogo contra o Santa Clara e pronto, é um clube que também não é, lá está, não tem para nós o mesmo peso e o mesmo significado que o Sporting e o Porto para ti, mas que de certa forma também Nos dizem muito e que nos marcam bastante. Portanto, agora, para se calhar 2 perguntas, para uma que eu vou fazer para ti e que depois também eu vou responder, mas uma mais específica do Porto é, temos aqui à nossa frente o Porto, a final, ou seja, quando o Porto foi à final da Champions em 2004 e temos também o Porto que foi à final da Liga Europa em 2011 e portanto eu quero que desses jogadores todos, desses 22 jogadores, tu faças um 11 combinado daquilo que seria com que Porto, Porto é que tu apresentavas? Porto, o melhor Porto destes dois, ok. Exatamente. Então eu vou dizer os 2 11. Portanto, o 11 de 2004 é Vítor Bahia, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Paulo Ferreira, Costinha, Nuno Valente e depois... Quer dizer, eu disse isto mal, o Costinha, pronto, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Costa e Paulo Ferreira na defesa, depois Costinha, Maniche, Deco, Pedro Mendes no meio campo, Derlei e Carlos Alberto na frente. Um 4-1-2-1-2 ou um 4-4-2 com o 4 do meio ser losango, enquanto que do outro lado em 2011 2010-2011 se não me engano temos Elton, depois os 4 da defesa Saponar, Rolando, Otamendi e Pereira, no meio campo Moutinho, Guarín e Fernando e na frente Varela, Falcão e Hulk. Um 4-3-3 neste caso. Eu vou. Já sabes com que formação é que gostavas de ir? Pois, eu estou-me aqui a intrigar por causa disso, mas eu vou manter o 4-4-2 losango como formação e pronto, eu não vou dizer necessariamente os melhores jogadores, eu vou dizer também, porque há, por exemplo, eu aqui... Sim, também tu estás a pensar o que é que... O significado para mim, sim. Daí, por exemplo, embora o Vítor Bahia tenha sido melhor guarda-redes que o Elton, eu vou escolher o Elton. Mas isto, exatamente, e isto ignorando de certa forma, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, só que agora olhar para o 11 do Porto, se calhar vou inventar. Vamos dizer que, por exemplo, o Falcão e o Deco não encaixavam no mesmo estilo de jogo. Vamos dizer isto assim. Lá está, essas coisas aqui não interessam, não contam. Ok, então pronto, lá está. Num mundo encantado onde tudo funcionava. Sim. Então eu vou escolher o Elton, por não ter marcado muito a minha infância. Depois os 4 da defesa eu vou escolher Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Costa e Saponar. Não vou pôr o Otamendi, obviamente, nem o Rolando. O Otamendi por motivos óbvios. O Rolando, a sério? O Rolando, pronto, nunca fui grande fã. Sim. Depois os 4 do meio campo. Vou pôr Maniche, Deco, João Moutinho e Fernando. E nos 2 da frente eu vou pôr... agora fiquei aqui com um problema. Porque esqueci-me completamente, tinha aqui o Hulk. Eu ia pôr Derlei e Falcão, sendo assim, lá está, por questões de quanto me marcaram, vou pôr Falcão e Hulk na frente. O Hulk mais a descair para a ala. E pronto, será assim este o meu 11. Ideal, tendo em conta estas 2 equipas e tendo em conta aquilo que marcaram, sim, não tanto pela sua qualidade. Pronto. Depois vamos ver o que é que... Se calhar, quando ouvirem o episódio e se forem do Porto, ou então, por exemplo, tentem pensar se forem do Sporting ou do Benfica ou do Porto. O pior 11 possível que podiam fazer com estes dois. É difícil. Ou isso. E, portanto, agora, uma pergunta que eu vou fazer primeiro a ti, que depois eu também vou responder, é, assim, vamos dizer do século XXI, porque é o que nós nos lembramos. Okay. Do século XXI, que jogadores do Sporting e jogadores do Benfica, tu trarias para o Porto. E ao fazeres isso,
Portanto, ao fazermos este exercício, vamos ignorar completamente que estes jogadores, por exemplo, os jogadores tiveram alguma história com outro clube qualquer. Ok, ou seja, por exemplo, o Elton, em vez de ter jogado no Porto, jogava só no Sporting. Isto no teu Exatamente. caso. Ok. Numa realidade completamente paralela. Numa realidade paralela, quem é que tu trazias? Ok. Isto é difícil porque tu lixaste-me bem. Porque eu já estava. Nós já tínhamos falado disto em off e eu achei. Mas se quiseres, podes dizer para trás. Sim, não, mas eu vou manter as regras. Eu vou dizer, caso o século XXI não fosse aplicado, eu escolhi o Eusébio para o Porto. Ok. De caras. Com o século XXI ainda não sei do Benfica, mas vou ao Sporting. Vou dizer Bruno Fernandes. Bruno Fernandes no Porto, naquela altura, Sim. era a melhor escolha. Do Benfica, vou àquele jogador que ainda hoje joga e que ainda hoje marca muitos golos. Vou dizer o Cardoso. Do século XXI, vou dizer o Cardoso no Porto. Acho que se nós já éramos aquilo que éramos, então se tivéssemos o Cardoso, bem, meu Deus, eu nem quero pensar. Era levar o Porto para outro patamar. Sim, era levar o Porto para outro patamar. Lá está, eu tinha pensado quando nós falámos em off em Eusébio, porque Eusébio no Porto, o Porto tinha chegado a grande muito antes do que aquilo que chegou, e o Benfica não tinha sido se calhar nem um décimo daquilo que tinha sido na altura. Sim. Para mim, que jogadores é que eu levaria do século XXI, do Benfica e do Porto, que eu levaria para o Sporting? Para mim, o primeiro nome que me apareceu logo foi o Aimar. Lá está, mais uma vez, um jogador que eu não vi propriamente em direto, mas que aprendi a gostar. É o clássico jogador que eu gosto. Portanto, gostava muito de que numa realidade paralela que isto acontecesse. E um jogador que eu já vi, sem dúvida que para mim do Porto seria o Falcão. Porque acho que o Sporting, hoje em dia já não tem, mas o Sporting, houve ali alguns períodos onde o Sporting pode ter sofrido por falta de golos. Assim, às vezes um goleador mais nato de caras, e acho que o Falcão teria muitas vezes, em algumas épocas, numas épocas muito mais complicadas que o Sporting viveu na altura, acho que o Falcão poderia ter levado o nosso jogo, como o Cardoso poderia ter levado o jogo do Porto, levado o jogo do Porto para outro nível. Acho que o Falcão no Sporting também poderia ter contribuído bastante nesse sentido. São escolhas para mim fazem todo sentido da tua parte. Esperava algo assim de género. Também poderia dizer Rames no Porto, na verdade. Sim. Eu tinha uma pergunta também para te fazer, que fiz no último episódio e gostava muito de a manter. Que é, antes de mais vou ler aqui duas declarações do mesmo treinador. Já sabes o que é que eu vou falar? Eu sei, sim. A minha resposta é a mesma. A tua resposta vai ser a mesma, mas pronto, então eu vou ler aqui a declaração de um treinador, num pós-jogo, depois de uma vitória, de uma época que para mim é das épocas mais interessantes, mais curiosas do futebol português nos últimos anos. E a declaração é esta: a vitória vai para os jogadores do Sporting e para os adeptos, mas não deixo de dar uma palavra aos adeptos do Benfica, que foram brilhantes mesmo a perder 3-0. Fui habituado a isto. Foi um jogo entre duas equipas que se respeitaram. Este rescaldo é do 3-0 do Sporting na primeira volta de 15-16 contra o Benfica. Eu na altura falei, no último episódio que não saiu, lá está, falei disto com a Matilde porque acho que é um pré, digamos assim, daquele que seria um dos jogos mais curiosos e determinantes desta última década em termos de futebol português, que é o jogo do Bryan Ruiz, e só por isto já está implícito o jogo em questão. E antes de perguntar o que é que este jogo significou para ti, vou ler a declaração do mesmo treinador, Jorge Jesus, na segunda volta, depois de perder 1-0 com o Benfica. Perdemos a liderança para o Benfica, é verdade. O Sporting sai derrotado sem saber como. O Benfica fez o gol e o Sporting nenhum, ok. Este foi o Benfica mais fraco dos 4 anos, a sorte tem uma influência, o Benfica sai daqui sem saber como é que ganhou. Um treinador que tem bom ganhar e bom perder, como dá-me a Jorge Jesus claramente ressabiado por ter acabado de perder o campeonato em casa. Como é que eu vivi posso falar dessa época, desse jogo em particular? Foi uma época que eu vivi muito intensamente, porque foi a época onde eu mais acreditei que pudéssemos ter sido campeões, e portanto
foi uma altura onde eu chegava às aulas, na segunda-feira de manhã, e eu fazia troça dos meus colegas do Benfica. Algo que no futuro me veio custar muito caro. Porque a derrota do Sporting em Alvalade, com o gol do Mitroglou, significou que eu no dia seguinte, para ir para a escola, eu tive de passar uma das maiores vergonhas da minha vida. Foi encarar de frente os meus colegas, que ainda hoje são muito meus amigos, do Benfica. E ainda hoje é engraçado que eu às vezes ainda falamos deste episódio, porque na altura mesmo, olhar para trás é mesmo cómico. E portanto o falhanço do Bryan Ruiz marca-me porque marcou-nos a todos sportinguistas, porque se calhar foi a hipótese mais clara que nós tínhamos naquele jogo. Ter sido campeões. Aquela hipótese mais clara no jogo de fazer o golo e não conseguimos concretizar. Sim. Mas por outro lado também foi um Sporting que estava numa onda de muita sobranceria, muita arrogância. Muito Bruno Carvalho, muito Jorge Jesus, a mistura. Duas pessoas com um ego. Toda a gente Tremendo. sabe. Tremendo, toda a gente sabe como é que é o ego destas duas figuras do futebol português. E, portanto, tudo aliado a isso, também um bocado uma arrogância dos próprios adeptos, dos jogadores, não posso falar. Mas tudo isso depois foi um choque, completamente choque de realidade, e o Sporting não perdeu o título ali. O Sporting acabou por perder o título quando foi a Guimarães da jornada anterior e não ganhou a vitória. Isso foi aquele jogo que ficou 3-3? Ou não? Não. Acho que não. Acho que ficou 0-0. Porque há um 3-3 caótico, frenético, mas possivelmente foi mais tarde. Quando o Sporting vai à Madeira e não ganha, perde pontos também na Madeira. Quando o Sporting houve ali um período também em que marcava golos aos 90. Portanto, assim, jogos também mais tremidos. Por exemplo, aquele jogo do Braga que eu referi. Um outro jogo do Belenenses também, que tinha havido na primeira parte da época. E, portanto, essa época e esse jogo em si foram uma grande lição de humildade e, acima de tudo, também uma grande lição de que nem sempre estar no topo significa que lá continuarás por muito tempo. Uhum. É preciso olhar, é quase que é como se fosse preciso olhar para nós também, mas olhar sempre também um bocadinho para trás. Nunca desvalorizar o adversário, especialmente um adversário tão direto como o Benfica. E o Benfica tem absolutamente todo o mérito na forma como conseguiu, o Rui Vitória conseguiu recuperar os pontos e conseguiu que o Benfica fosse mais uma vez campeão. Foi o tri do Benfica. Eu não vou entrar na discussão de se os jogos ganham se os campeonatos ganham nos jogos grandes ou nos jogos pequenos. Eu acho que é em todos. Exato. Todos os jogos, todos os jogos para mim contam. Eu não gosto quando, por exemplo, estamos por exemplo, este jogo, o último jogo do Sporting contra o Benfica no Estádio da Luz. Não é naquele jogo que saem campeonatos. Não é o jogo do Casa Pia com o Sporting com aquela intervenção do VAR muito estranha. Não é nesse jogo que o Sporting vai ganhar o campeonato. Estamos em dezembro, está absolutamente tudo em aberto. Não há nada definitivo. Não gosto mesmo nada dessa conversa de... Sim, de cá uns jogos que ganham campeonatos. Se for um jogo grande, a 3 jornadas do fim, se calhar digo que sim. Aí pronto, sim. Agora, nesta circunstância de todo, sim, nada a ver. E aquilo que eu ia dizer é que eu acho que esse jogo ganha forma, porque ganha a forma mítica quase que tem, porque pois as equipas acho que não faltam a perder pontos, nenhuma delas até ao fim do campeonato, e porque no fundo foi foi aqui que nós perdemos. Nós aqui fomos ultrapassados e pronto, e manteve-se tudo até ao final. Por isso acho que quer esse jogo, quer o próprio Bryan Ruiz ganham uma forma diferente depois disso. O Bryan Ruiz, para mim, muito tragicamente ou não, vai ser esse gol para o resto da vida, vai ser esse não gol o resto da vida dele. E com muita pena, nós também estávamos a falar sobre isto em off, porque o Bryan Ruiz, essa época, fez a melhor época do Sporting, como também demonstrou mesmo muita qualidade e parece que acabava por prometer muito, muito mais do que aquilo depois acabou por ser a sua passagem por Portugal. Mas sim, é um jogador que eu também gosto bastante e guardo, não é um ídolo do Sporting, mas é um jogador a quem eu guardo bastante carinho. Sim, e acho que esse momento lhe vai sempre pesar na carreira, e acho que eu acho que é esta coisa mítica das derrotas que as vitórias não têm tanto, que é o Bryan Ruiz para mim e para boa parte das pessoas vai ser aquilo para sempre.
Não Sim. vai ser um golo que marcou aos 90, não vai ser aquilo. Acabou. calhar- chega a ser triste, mas é Se calhar verdade. se o jogo não tivesse o peso de. Ou seja, se o jogo não tivesse o peso de isto pode dar um campeonato ao Sporting depois de tanto tempo, se calhar ninguém. Sim, porque é tudo. É a questão do o Sporting está há anos a contexto, ganhar. o contexto, é a circunstância Sim, que, sim, sim, infelizmente sim, para o sim. Brian Ruiz, Aconteceu. vai atormentá-lo Pronto, coitado, ele agora já terminou a carreira, portanto. Sim, Mas mesmo assim, enquanto jogava. enquanto jogava, deve tê-lo atormentado bastantes vezes. Agora, se calhar entrando assim um bocadinho mais em tópicos que nós também temos assim em comum, tópicos que gostamos de falar, seja futebol moderno, seja misturar futebol e política, porque como nós falámos no episódio anterior, é uma inevitabilidade. São duas realidades que convivem. Podemos pegar em coisas tão simples como, por exemplo, a questão do cartão adepto. É uma questão de futebol e é uma questão política. Sim. Pronto. E eu queria te perguntar, porque é uma coisa que eu já pensei muito, se tu ficas a gostar mais de um jogador, de um treinador ou de um clube por manifestar-se politicamente enquadrado com aquilo que tu defendes? A resposta é fácil, sim. Existem várias. Existe uma equipa com quem. Existem equipas, e agora vou falar mais de equipas até porque estou-me a vir assim agora mais à cabeça, que me vão sempre. Vão sempre marcar mais. Eu vou sempre querer que aquela equipa ganhe ou perca por causa de coisas extra-campo. Vou dar um exemplo: a Lazio. Para mim, a Lazio perde todos os jogos 5-0. Independentemente do que aconteça, jogo melhor. Para mim, perde todos os jogos 5-0. Sim. Depois tens outras equipas, tens equipas como o Celtic Glasgow, que eu na Champions tenho sempre um carinho especial por eles, por tudo aquilo que eles representam, Sim. extra-campo. Também gosto muito do Celtic. Outras equipas, o Raio Vallecano, pelas suas iniciativas, e quem não sabe pode ir procurar, mas as camisolas alternativas deles reverterem sempre para algum tipo de luta. Sim. Há uma muito conhecida que é contra o cancro, por exemplo, que é assim uma tonalidade muito escura e depois assim uma coisa assim rosa, tipo um roxo muito, muito, muito escuro e depois assim uma fitinha rosa, o raio clássico dos equipamentos do Raio Vallecano. E o próprio raio, isto é uma história muito interessante e se calhar até poderemos no futuro fazer um episódio sobre isto, mas que é no final dos anos, ou seja, ali nos anos 90 havia muito racismo, não que hoje não haja, no futebol espanhol, mas ali era completamente, descabido. Era um nível diferente. E houve um jogador, havia um guarda-redes do Raio que na altura acabou por sofrer muito racismo por parte desses adeptos e que hoje em dia é relembrado no clube como um símbolo da luta antirracista. Penso que haja um mural pintado em homenagem a ele e tudo. E pronto, e para mim o que fica do Raio é exatamente isto, um clube que também que no outro dia apareceu, o clube não, mas os adeptos que representam perfeitamente o bairro onde o Raio está inserido e que são adeptos que se sentem representados também, sentem o seu bairro representado pelo próprio clube em si, pelos valores do clube. E é inevitável sentir algum tipo de carinho por iniciativas destas, por clubes como este, porque obviamente que no futebol nós podemos gostar de jogadores e podemos valorizar as suas qualidades desportivas, mas nunca se vão imortalizar ou nunca vão ficar, para muitas nós, vezes, nós pessoalmente estando na memória, se não tiverem algum tipo de consciência política. Não estou a dizer que tenham de falar ativamente e que tenham de estar constantemente a falar sobre o tema, mas que quando é preciso um posicionamento, eles sabem posicionar-se e sabem falar do assunto. Mostram que não estão aliados da realidade, porque as limitações que os jogadores de futebol têm também muitas vezes não os obriga se calhar, a expressar aquilo que verdadeiramente acham e aquilo que verdadeiramente acreditam. Portanto, haver no futebol alguém, seja extra-jogador, seja um treinador, seja um clube, que não se importe de ter esse tipo de discurso, acho que é sempre de louvar e devia ser mais assim. Acho que o futebol é dos meios mais fechados, dos desportos mais fechados, onde é tudo mais controlado. Sim, há um exemplo muito triste disso que está a acontecer agora e também não querendo entrar muito por aí, mas
Mas entrando, que é, tiveste um jogador do Mainz, se não me engano, Sim. que apoiou publicamente a causa palestiniana e se mostrou solidário com o sofrimento do povo palestiniano e que o povo palestiniano está agora a sofrer, e foi despedido. Eu não me lembro, porque, e depois existe sempre aquela coisa, não misturem política com futebol, e que é uma coisa que me faz sempre muita confusão, porque eu há um ano atrás, sem qualquer problema, mas vi pessoas, o Zinchenko. Zinchenko. Vamos falar agora aqui o nome. Sempre, por ser ucraniano, por tudo mais, abraçou muito essa questão, que eu acho que é totalmente natural. Mas, e em todos os jogos, não sei se ainda se vê ou não, acredito que ainda se veja, Champions, aquele sinalzinho, paz, e depois a palavra acho que em ucraniano, não sei, ou noutra língua. A mim acho que isso está tudo correto e faz todo sentido se for igual sempre, e se não houverem depois medidas que para uns são, para outros não são, e portanto eu não percebo porque é que se diz que não há lugar da política no futebol, quando ativamente isso se faz, e portanto no fundo o que está a dizer é que não há lugar para uma certa política neste futebol atual. Isso é o que me incomoda mais no meio disto tudo. Sim. Não, eu subscrevo inteiramente aquilo que tu acabaste de dizer. A mim também, lá está. Por exemplo, na altura nós falámos, eu perguntei-te assim, e tu também perguntaste assim, ídolos máximos. E quando tu referiste o Maradona, eu também acredito que tenha sido também, que nós falámos no último episódio, vão ouvir se ainda não ouviram, mas que também falámos por ser uma figura que não tinha absolutamente medo nenhum de dizer o que pensava, sim. E de ir para a imprensa falar sobre política, e até nas últimas eleições argentinas era daquelas pessoas que obviamente pesava se o Maradona apoiava um certo candidato. Sim, claro. Levava os argentinos, alguma população argentina também a votar nesse tipo. É o peso do futebol em todas as áreas da vida. É inevitável, não dá. Sim, não dá para fugir. E só para terminar este tópico, pelo menos da minha parte, eu acho que é muito ridículo aquelas pessoas que... Há um jogador que, na altura em que se ajoelhava, que era ridículo os jogadores ajoelharem-se, e havia uns que ficavam de pé, que era ridículo, ou que é ridículo os jogadores tomarem certas posições, ou partilharem certos posts, porque o futebol não tem espaço para a política, mas é muito estúpido, porque a não afirmação, ou seja, o silêncio também é uma forma de mostrar, não digo de que lado é que está, mas é uma mensagem, o silêncio em si é uma mensagem. Portanto, falando ou não, vai sempre haver uma mensagem política por trás. Neste momento, por exemplo, as equipas russas foram expulsas das competições de futebol, UEFA, FIFA, etc. O Maccabi Haifa joga. Eu não sei. Sim. É um bocado... Ainda há pouco tempo vi um Vila Real Maccabi Haifa lá. Sim, parece demonstrar existe um duplo critério da parte das organizações. Sim, exato. Para lidar com os assuntos. Sim, Israel pode aparecer no próximo ano. Ou seja, por com exemplo. isto não estamos a dizer que de repente as equipas russas... Não, pois, não. Isso para mim, a minha única questão é que haja... Se para um é assim, porque é que... Sim, exato, fazes o mesmo. Não é igual. Exatamente. Aliás, eu acho que é até esse tipo de situações que também leva um bocado à desconfiança das pessoas. Sim. Quando as pessoas veem que existe esse duplo critério. Sim, e é por isso que, e depois agora passando também para a questão do futebol moderno, tu mencionaste. Tu atualmente vês nós vimos agora a questão do acórdão sobre a Superliga, que não foi dada razão nem à FIFA nem à UEFA, e eu sou totalmente contra a Superliga, tudo aquilo que é aquela chachada de que eles espetaram várias vezes a palavra mérito naquele mini vídeo de 3 ou 4 minutos, dizer que é tudo uma questão de mérito, que se tu entras se houver mérito, que é ridículo, porque... Não há, eles falam em sistema aberto, aquilo não é um sistema aberto, porque sistema aberto não tem o Real Madrid, e digo Real Madrid, como posso dizer o City, como posso dizer o atenção. Barcelona, como posso dizer qualquer outra equipa daquelas de topo, se pode ficar em 14º ou em segundo, que fazendo uma boa campanha ali vai sempre manter o seu lugar. Portanto, União de Berlim nunca jogaria com o Real Madrid, como aconteceu este ano, tendo em conta aquele novo formato. O Braga não jogaria com o Real Madrid este ano.
para mim não faz sentido, é ridículo. Mas este tipo de organizações aparecem muito. Isto era, eu falei disto porquê? Porque este tipo de organizações aparece muito porque há uma descredibilização total da FIFA, da UEFA, porque lá está, tu proíbes umas equipas de jogar e umas seleções de jogar e outras não. Tu vais fazer um Mundial no Qatar em dezembro, tu aumentas o número de clubes do Mundial de Clubes astronomicamente, como se os jogadores já não andassem sempre alucinados Sim. por causa da sobrecarga de jogos que têm. Sim. Pá, E não é o como Pedri se e o Gavi que faz não sei quantos Sim. jogos na sua época de estreia à profissional. Sim. Acho que é o Pedri, mas não tenho a certeza. O Pedri, o que acontece com o Pedri é ele faz, pronto, tem época no Barcelona e depois ainda vai jogar Olimpíadas e ainda vai jogar Mundial? Europeu. Não, europeu e depois... Isto foi em 2021. E obviamente que a partir daí é... E depois faz mais uma época com o Mundial em 2022. Sim, não, mas nessa altura o Pedri já... As lesões já lhe pesavam. Pronto, pá, um miúdo que ele tem quê? 20? O Pedri é um ano mais novo do que eu. Ele tem 21. Pronto, pá, um jogador de 21 anos que já anda nisto. Porquê? Porque toda a gente sabe que é muito mais fácil não é mais fácil, é muito melhor para a UEFA e para a FIFA receberem os direitos, receberem o dinheiro dos direitos de transmissão de jogos de 70 jogos por época por clube, por alguns jogadores e assim, porque tem jogadores a fazer 50, 60, 70 Sim. jogos às vezes em épocas de Mundial e com tudo o que é seleções e clubes em cima, porque é muito mais dinheiro entrar um Mundial de Clubes como este formato em que tu tens 3 jogos em que há equipas grandes, digamos assim, considerando a equipa grande da Europa e a equipa grande sul-americana, que são os meios finais e a final. Agora vais passar a ter um Mundial em que tem Bayern, tem Real, tem City, tem Porto, tem Benfica, tem 3 equipas brasileiras, pelo menos, tem uma equipa norte-americana, porque é lá, porque são hosts do torneio. Portanto, quer dizer, tu vais ter mais não sei quantos jogos nas pernas de jogadores que já jogam muito. Tiveste um Mundial em dezembro que obrigou que tu tivesse uma rotina de jogos antes disso ridiculamente alta. Mas a UEFA e a FIFA não querem saber, porque isso é mais dinheiro de transmissões televisivas, é mais dinheiro de publicidade, mais espectadores, portanto para eles está tudo bem. E por isso é que vão aparecendo outras organizações que depois acabam por tentar, que neste momento ainda não aconteceu, felizmente no sentido em que a Superliga não avançou, mas quer dizer, não sei até que ponto é que não haveriam muitas ilações a tirar, não existem muitas ilações a tirar por parte da FIFA e da UEFA, e falo destas duas porque são as com que nós em Portugal lidamos, disso. A UEFA nunca se veio pronunciar em relação a N jogos de N equipas que foram portuguesas, por exemplo, que foram, em termos de arbitragem, completamente desfavorecidas. Só este ano tu tens o Benfica ir a Milão, que é, na minha opinião, roubado um penalti. O Barcelona a jogar contra o Porto no Dragão, que também é um penalti por assinalar. Tens o Sporting Schalke, que dá muitos anos. Tens N jogos e as equipas portuguesas, por exemplo, nunca foram protegidas nesse sentido. Portanto, a minha pergunta agora é será que existe algum tipo de apoio da Superliga por parte destes clubes portugueses? Se calhar há, se calhar não digo que queira, mas que se calhar que existe percebes? Pelo menos até agora os clubes portugueses Sim, rejeitaram todos. manifestaram-se contra. Portanto, por enquanto não. Eu acho que os únicos clubes, eu lembro-me de o Barça e o Real Madrid. Sim, querem isso. O Nápoles também acho que se manifestou a favor e de cabeça são os únicos clubes que eu te digo que estão a favor da criação desta nova liga. Superliga. Sim, lá está. O que ficou decidido não foi a favor da Superliga, nem a favor de absolutamente ninguém. O que se decidiu foi que, a partir de agora, a UEFA deixava de ter o monopólio das competições e que a UEFA não podia impedir alguém de participar noutro tipo de competição que fosse. E fazer a sua própria. Exatamente. E pronto, e estes tópicos para mim, da Superliga também não é propriamente não me deixa muito
como tu dizias, aquele vídeo é um vídeo, para mim, cheio de... É um vídeo falacioso. Por tudo aquilo que nós já dissemos, por não ser verdadeiramente um sistema aberto, por não se valorizar verdadeiramente aquilo que é o mérito. E, portanto, eu acho que o futebol europeu ia deixar de ter a mesma piada que é tu veres o underdog a derrotar o outro clube, o Sim, grande clube. porque Por chegava... exemplo, se calhar com esta implementação da Superliga não teríamos campanhas como a campanha do Ajax em 2019, que acabou por perder para o Tottenham Acho que eliminou o Real Madrid. nas meias finais, exatamente. Portanto, esta magia que muitas vezes, com todos os seus defeitos, e isto não é a favor da UEFA nem nada, mas se calhar o formato como nós o conhecemos, apesar de todos os defeitos que tem, foi muitas vezes o que até agora nos permitiu também ver este tipo de encontros e acompanhar tanto de perto Certos acontecimentos. certos acontecimentos, exatamente. E há uma coisa, e essa aí é que me deixa-me muito revoltado pela estupidez mesmo disso, que é, eu acho interessantíssimo, por exemplo, que aparece, na altura quando apareceu inicialmente esta conversa da Superliga, e agora desta vez também, tu vês sempre o lote daquelas 18 equipas, 16 equipas, das melhores daquelas 16 equipas que Sim. figurariam, tu vês lá... No ano passado, por exemplo, eu lembro-me de ver, porque na altura, no ano passado, acho que eram 20 equipas, lembro-me de ver para lá a Roma. O que é que a Roma tem para estar no topo do futebol europeu atualmente? Tu vias lá, por exemplo, o Arsenal, o City, o United, o Liverpool e o Tottenham. O Tottenham este ano está em competição europeia. O Arsenal, ano passado, perdeu contra quem? Na Liga Europa? Contra o Sporting, que não aparecia na Superliga. A Juventus e o Paris Saint-Germain, equipas de topo europeu, o ano passado ficaram atrás do Benfica. Supostamente não faz parte daquela primeira elite. E a Juventus acho que foi eliminado pelo Sim. Sevilha nas meias finais. Ganhou o Sporting nos quartos e acho que depois foi jogar com o Sevilha. Portanto, estas equipas, o United que não consegue ganhar ao Galatasaray. E não ganhou o Sevilha, porque o ano passado o United foi eliminado pelo Sevilha na Liga Europa. Exatamente. Depois de ganhar ao Barcelona. Portanto, acho muito engraçado estas equipas, quando existem estas coisas, ignorando tudo aquilo que está por trás que está errado. Eu acho muito engraçado estas equipas que dizem, que enchem o peito e vêm dizer que têm estaleca europeia, estaleca europeia para jogar este tipo de competições. Não têm, o United tem que estaleca neste momento. Nem na Premier League. Pois, para lutar para aparecer numa competição europeia. O Tottenham este ano nem sequer está numa competição de fora de Inglaterra, portanto estas equipas que enchem o peito, nós somos pela Superliga, queremos jogar só os melhores dos melhores, certo, mas dos melhores vocês então não fariam sequer parte, muitos deles, portanto logo à partida é uma coisa que não me faz sentido nenhum. Sim, no fundo o que nós estamos aqui a dizer é que pelo menos a Superliga como está a ser apresentada, sim, não faz sentido, além de não se coadunar com aquilo que nós achamos que deve ser o futebol, baseia-se em princípios errados. Sim, baseia-se e parte de princípios absolutamente errados para nós. Outro exemplo, tu agora fazes 6 jogos de fase de grupos. Vamos imaginar agora, vou dar o caso do Benfica porque foi o mais próximo. O Benfica, que estaria na Superliga naquela fase de elite, ia fazer 14 jogos. O Benfica agora faz 6 jogos, estaria fora das competições europeias se tivesse perdido ou empatado com o Salzburgo, não é? Ou ganho só por acabava as competições europeias e o Benfica ficava-se no campeonato. Ali não, o Benfica ia fazer 14 jogos para uma competição europeia, portanto 14 jogos é muito mais que 6, é mais do dobro, são mais 8 jogos em cima de jogadores que já têm um calendário completamente ridículo. E aliás, e também um bocado para terminar, que o episódio já deve ir longo. Eu não sei, não tenho aqui o computador à frente para ver quanto tempo é que nós já temos. Vai numa hora e 20, pronto. possivelmente. Ok, então não está assim tão mal como eu estava a achar. É mais ou menos o tempo que nós também gravámos a última vez. Episódio. Mas aqui também para terminar, muita gente fala que aquilo teria
para o futebol masculino 3 divisões, para o futebol feminino seriam 2 divisões. E estas 3 divisões, lá está, teríamos na primeira divisão equipas como o Real Madrid, como o Liverpool, mas digam-me lá que graça é que tem eu, todos os anos, ver um Real Madrid-Liverpool. A magia da Champions é exatamente essa. Obviamente que nós temos aqueles casos paradigmáticos que é o Real Bayern. Que é o Real Bayern, o Real Madrid, o Barcelona jogar com o Bayern Munique, Sim. ou o Barcelona jogar com o PSG. Obviamente temos estes casos paradigmáticos, mas em geral, o bom de jogar na Europa é porque são raros. Exatamente, esses encontros são raros. Às vezes e a acontecer é numa fase mais decisiva, quando os dois não são melhores. E às vezes tu estás a ver um jogo e tu estás a ouvir os comentadores a dizer a última vez que estas 2 equipas se defrontaram foi nos anos 80 para a final não sei do quê. Pronto, isso é giro poder ser tão... isso acontecer tão poucas vezes. O que ia acontecer com a Superliga é que tu ias aumentar o fosso. Ias aumentar o fosso ainda mais do que já existe. Por todos os motivos, Lei Bosman, etc, que já é gigante. Sim. Não que o fosso não exista com o que temos hoje em sim, dia, isso já é mas grande, a Superliga potenciaria ainda mais esse fosso. Porque, quer dizer, eu já não vou falar do Vitória em Portugal, porque ele este ano nem sequer se conseguiu apurar para as competições, mas o Braga podia ganhar a Liga em Portugal e ir para aquela última divisãozinha, para aquela das 3 divisões, ia para a Blue, ia jogar contra o Slovan Liberec, pá, incrível, campeão de Portugal, e depois não me faz mesmo sentido nenhum. O Braga conseguiu demonstrar esta época que consegue Está fazer frente ao sim. Nápoles, consegue fazer frente ao Real Madrid, e portanto se calhar também o Braga ajudou a desmistificar um bocado aquela ideia de equipas portuguesas na Europa não têm estaleca e escorregam sempre. Sim, obviamente não é obviamente sempre que assim, o Braga não é o Aroca, obviamente que a capacidade é diferente, individual, mas, coletiva e financeira o Aroca também não jogou com o Real. Exato, o background é diferente, mas por exemplo nós tivemos há uns anos, não assim há muito tempo, tivemos um AC Milan contra o Rio Ave em penaltis, um jogo que foi a penaltis, portanto sim, era uma coisa que não aconteceria, portanto além de tudo isto que nós dissemos, também acho que nós devemos saber valorizar os grandes feitos que o nosso futebol faz na Europa. Sim. Feitos como este do Rio Ave, para mim é sempre uma história... Eu lembro perfeitamente... Curiosa. Essa é uma história curiosa, gosto muito guardo com grande carinho este jogo. Mas bem, vamos ficar por aqui. Sim. Vamos ficar por aqui. Nós voltamos em janeiro com mais um episódio. Vamos gravar o nosso 3º episódio sobre um astro do futebol inglês. Se calhar vamos nos deixar a pensar, não vamos já revelar quem é que será. E pronto, obrigada por terem ouvido, obrigada a todos os que partilharam e deram carinho no último episódio. Espero que continuem aí desse lado. E Pedro, tens alguma coisa para dizer? É agradecer pelo feedback do último episódio. E pronto, e agora até janeiro. Até janeiro. Bom ano e Feliz Natal a todos. Bom ano.